É verdade. Aliás, esse ano, né, o Flamengo desceu a ripa em todos os grandes paulistas 2 vezes, no turno e no retorno. Turno e retorno. E o São Paulo, então, tomou de 5, depois tomou de 4. Agora, Arnaldo, o Mauro falou do clima no Maracanã. O clima no Allianz, como ele também falou e queria que você falasse, foi o contrário, né? Torcida Uhum. enlouquecida que o Palmeiras perdeu do São Paulo. Tinha a chance de enfiar a faca no São Paulo, que a rodada estava horrível para quem está lá embaixo, porque estava todo mundo ganhando. Então, quem perdesse ia se complicar. E o São Paulo foi lá e ganhou 2-0, poderia ter sido até mais, pelo que produziram os dois times. E a torcida não perdoou o Luiz Adriano, que saiu vaiado e ainda aplaudiu, e ainda foi mais vaiado. Muita gente não perdoou o Abel pela escalação. Enfim, lotou o parque, o Allianz Parque e viu uma derrota, né? Eu acho que, como o Mauro falou bastante em contexto, eu acho que o Palmeiras e o Abel Ferreira não levaram em torno ou em consideração o contexto daquela noite de quarta-feira. Tem a questão da rivalidade, sim. Tem a questão de uma rivalidade grande entre os dois, maior que entre Flamengo e Corinthians, é uma outra coisa, rivalidade regional. O fato do São Paulo nunca ter sido rebaixado, o fato do Palmeiras ter sido rebaixado algumas vezes, o fato de o Abel e técnico estrangeiro, a gente sempre discute isso aqui, né? Não foi o Jesus, o Crespo, o outro, o Miguel Ângelo Ramírez, não entender muito bem o que é a rivalidade local e muitas vezes se perder por conta disso, né? Porque existe mesmo, tem esse peso. E tem uma questão que é extra rivalidade local, que é a questão estratégica pré-decisão. Aí é só ver com o Palmeiras. E essa que eu não entendi. Sabe por quê? Porque é o seguinte: o Palmeiras, diferentemente do Flamengo, que tinha a logística toda na cabeça, o Flamengo, o Mauro já tinha falado isso na nossa última live. Ele vinha por uma viagem curta em São Paulo, contra o São Paulo, o último jogo diante da sua torcida contra o Corinthians, 2 jogos de Porto Alegre e Montevidéu. Essa era a logística do Flamengo. O Palmeiras tinha o Maracanã com o Fluminense, o jogo com o São Paulo em São Paulo. O final de semana é em Fortaleza, cara, contra o Fortaleza. E depois o jogo com o Atlético, que pode valer quase título para o Atlético. Aí, há poucos dias antes da final, em São Paulo de novo. Então, a decisão de usar o time principal, ou os principais jogadores, tinha uma chance nesse período, contra o São Paulo, em casa, e com esse contexto todo. Vai levar os titulares para Fortaleza? Não vai. E aí, vai colocá-los contra o Atlético no Allianz Parque? Pode valer título para o adversário e tudo mais, etc e tal. Há poucos dias da decisão, arriscado também, né? Então, vai ficar tanto tempo sem usar os titulares, desde o Fluminense até o Flamengo. Então, essas questões da estratégia do Palmeiras, eu acho que não colaram. O Abel deu entrevista depois, falou que tem um plano, e o plano dele vai ser seguido até o final das contas, mas ele, acho que, de novo, e a torcida do Palmeiras, a organizada sobretudo, e outras facções, elas ficam insistentemente pegando no pé da questão do Abel em relação aos clássicos paulistas, né? Já foi assim com o Corinthians e foi assim com o São Paulo. A supremacia do Flamengo sobre o Corinthians, teve um amigo nosso, né, Tironi, que falou hoje o seguinte: porra, o São Paulo tem que dar o melhor técnico do São Paulo de 2021 não é o Diniz, que começou a temporada, não é o Crespo e não é o Ceni, é o Abel Ferreira. O Abel Ferreira tirou o São Paulo da fila e pode ter tirado o São Paulo do rebaixamento. Porque ele teve 2 situações, né? Foi mal na decisão do estadual e agora num jogo que o São Paulo estava completamente sinucado, ele facilitou, entre aspas, as coisas para o São Paulo. É óbvio que escalar reservas não é garantia de nada. Basta ver o relato do Mauro sobre aquilo que aconteceu. O Flamengo contra o Palmeiras, o Flamengo contra o Corinthians, foi idêntico ao Palmeiras contra o São Paulo no papel. Um titular só e entrando os caras depois. Qual foi a postura de cada time? O Palmeiras não dividiu bola, o Palmeiras não entrou na sintonia do torcedor, o Palmeiras não brigou pelo jogo, e você pode fazer isso com reservas, com sub-20, com sub-17 e tudo mais. O Flamengo fez a mesma coisa. O Davi Luiz era o titular do Flamengo, o Everton era o titular do Palmeiras, certo? Depois entrou Bruno Henrique, Felipe Luiz, Tal, Michael, entraram Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Rony, né? A questão é a postura, cara.
E o Palmeiras deixou a desejar, né? E acho que essa é uma questão. Depois, acho que a gente tem umas coisas para discutir entre os dois times, semelhanças entre Abel e Renato, dificuldade com pontos corridos que eles mostram desde que estão disputando pontos corridos. O Abel só pelo Palmeiras, o Renato pelo Grêmio e pelo Flamengo. E os dois, cada um num momento, abriram mão do campeonato e entregaram o título para o Atlético. Né? O Atlético vai lá e carimba. Isso vai acontecer, porque o Atlético acho que tinha um objetivo claro desde o início, tem um técnico mais acostumado a pontos corridos e vai, com méritos, ganhar, porque os dois principais concorrentes, e aí acho que a responsabilidade, de novo, do Abel é maior que a do Renato. O Abel só tem o brasileiro, além da final da Libertadores, há muito tempo. Foi eliminado pelo CRB da Copa do Brasil lá atrás. O Renato teve frente tripla, se embananou em algum momento, teve as questões de mais desfalques na data FIFA, que o Palmeiras tem também, sobretudo pelas seleções estrangeiras, mas o Palmeiras jogar a temporada toda dele só em função da final da Libertadores, com um técnico que está há 2 anos, eu acho pouco. Acho mesmo pouco. E acho que agora ficou aquela coisa de novo, que estava algumas semanas. Mas vai ser isso só em função desse jogo? Vai ser só em função desse jogo. E a rodada de quarta-feira reforçou isso, né? E convenhamos, pode ter tido 6 vitórias seguidas e tal, não sei o quê. As vitórias do Flamengo, do Renato, algumas foram muito marcantes e significativas. Por mais que o time tenha oscilado. As goleadas e essa vitória sobre o Corinthians. Vai ficar no... Talvez tenha sido uma das partidas mais interessantes do Flamengo, do Renato, com o apoio da torcida, com os reservas. O Mauro falava, não adianta ter reserva bom se não é bem treinado. Os reservas do Flamengo sabiam exatamente o que faziam ontem. As mexidas deram certo. Deu tudo certo. E a vitória foi merecidíssima, cara. Se não saísse o gol no final, seria uma injustiça. Então o Flamengo aproveitou muito bem a quarta-feira. O Palmeiras não aproveitou. E acho que são ingredientes legais a poucos dias da final. E outra coisa, hein? Reservas ganharam pontos para a questão da final no Flamengo. E tem a grande interrogação da Arrascaeta. Reservas não ganharam pontos no Palmeiras, não teve um jogador que se destacasse, que falasse, porra, esse aí pode ir na final, pode ser uma ameaça, algum titular. Nenhum jogador que atuou no Allianz Parque contra o São Paulo deu esse saborzinho, nenhum deles. Esse assunto sobre reserva ou titular é bom, e eu acho que aqui nesse trio, talvez eu vou nadar contra a corrente, mas eu quero saber de vocês. A Carolina Santos fala, Abel Pistola, chamou o vizinho de louco. E o Diogo Mariz fala, Atos, Potos e Aramis, que são as 3 tartarugas ninjas, ou os 3 mosqueteiros. O Flamengo leva o tri e terá superchat de R$100. Olha lá, rapaz. Que isso. Aí sim, hein? O Joab Cruz fala, ninguém entende de futebol, só o Abel entende, seus malucos. Essa é uma ironia, provavelmente, né? A Maria das Graças Fonteles Grossi da Veiga, rapaz, tem um nome tipo do Dom Pedro I, grande pra caramba, né? Aqueles nomes com 200 sobrenomes. Mauro, você é grande, é o maior de todos, mas esse trio é demais, só falta o Trajano. Vocês são demais. Obrigado, Maria. Aguardem. O Dino Farrell fala, não adianta, gente, não há torcida como a do Fla, elogiando também o fato do que fez a torcida do Flamengo ontem de maneira realmente muito legal. Agora, eu acho que eu vou nadar contra a corrente aqui com vocês, acho. Não sei bem a opinião de vocês, mas eu vou falar. Sobre esse negócio de escalar o time reserva ou não. Meu argumento é o seguinte, o Palmeiras atualmente, na vida do Palmeiras, ele nada numa raia muito diferente da do São Paulo. O Palmeiras é finalista da Libertadores, está lá em 3º lugar no Brasileiro, foi campeão, é o atual campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, não sei quanto, outro dia mesmo, é o time que está aí dividindo com o Flamengo o protagonismo do futebol brasileiro, agora com o Atlético Mineiro junto. O São Paulo, vamos combinar, nos últimos tempos foi campeão paulista? Foi campeão paulista, mas está lutando, a luta do São Paulo é para não ir para a 2ª divisão, é isso. Eles nadam em raias muito diferentes, em que pese a rivalidade existente entre os dois. O jogo de ontem valia tanto para o Palmeiras, que não pode perder o São Paulo, meu Deus, temos que derrubar o São Paulo. Cara, esse jogo aí deixa rolar, bota lá um time reserva, sem pressão,
e vamos porque vamos. O rival do Flamengo, do Palmeiras hoje é o Flamengo. Esse é o meu ponto de vista. Mas a torcida do Palmeiras mesmo não achou muito isso. O que vocês acham, Mauro? Clássico não dá para desprezar assim? Eu acho que o que incomoda o torcedor do Palmeiras, além assim, eu acho natural que o jogador tenha um certo receio, né? O time vinha de boas vitórias, ninguém quer se machucar, mas não ter um certo receio não significa realmente, como disse o Arnaldo, praticamente não competir em determinadas situações. Acho que isso incomoda o torcedor. E o Palmeiras desperdiçou uma oportunidade de colocar um rival importante, que é o São Paulo, numa situação difícil, que seria o São Paulo derrotado, o Bahia jogando hoje contra o Sport, e ontem o Juventude venceu o Fluminense. O São Paulo podia entrar na zona de rebaixamento e não joga no fim de semana, ia passar pelo menos aí uma semana e pouco na zona de rebaixamento. Para o palmeirense, seria muito saboroso. Teria sido o Palmeiras a empurrar o São Paulo para a zona de rebaixamento. Então tinha um bom público no estádio, a torcida estava lá empolgadona e o que ela viu realmente foi muito pouco. E aí esse contraponto para o palmeirense que depois chegou em casa e viu ainda o final do jogo, ouviu pelo rádio, o Flamengo vencer, como venceu o Corinthians. Mas como é que está jogando o Flamengo com o Corinthians? Não, toda reserva também. Tem os caras aí, mas pô, os caras estão ganhando, como é que foi o jogo? Não, botaram pressão. Aí o cara fica puto, fala, pô, vem cá, porra é essa, cara? Vou fazer a final com o Flamengo tá lá, os caras estão comendo grama para ganhar do Corinthians e o Palmeiras perdendo para o São Paulo assim, tomou 3 gols, inclusive um foi anulado pelo VAR, quer dizer, poderia ter sido pior ainda a derrota, né? E o torcedor fica incomodado, acho que esse é o ponto. Quando o Abel fala daquele tom dele, como se só ele tivesse certo, eu acho que ele está ignorando de fato. Ele está ignorando a rivalidade. Frase de filme, né? Eu tenho um plano. Então, tudo bem, ele pode ter o plano dele, mas ele tinha que ter um plano para o jogo de ontem também. Exatamente. Porque o torcedor do Palmeiras não quer lá ver o Palmeiras perder para o São Paulo, porra. É óbvio. Se ainda fosse um time de outro estado, um time sem rivalidade, menos mal, mas era o São Paulo. Os dois duelaram no final do Paulista, ele já esqueceu, e foi depois do duelo que eliminou o São Paulo da Libertadores. Então já houve 2 duelos de mata-mata, cada um venceu um nessa temporada, e era um mata-mata para tentar rebaixar o São Paulo, ou empurrar o São Paulo na ribanceira abaixo. Eu duvido que o torcedor do Palmeiras foi ao estádio ontem e não pensou nisso. Claro que sim. Falei, vão jantar os caras, jogar ele para a zona de rebaixamento, ou perto, né? E vão ver o São Paulo cair. Lógico, é normal, o futebol tem esse componente. Eu acho que esse é o ponto que ele meio que ignorou quando falou isso. Agora, o time mesmo com reservas poderia ter feito um jogo melhor. Acho que eu entendo o jogador ter um certo receio ali, não querer se machucar e tal, mas foi uma atuação muito fraca e o São Paulo aproveitou e conseguiu dar uma boa respirada, né? O Grêmio ganhou, todo mundo ganhou também, né? Pois é. Não adiantou muito, não. Todo mundo ganhou.